Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a palavra, a gente vai ler até o versículo 6. Você que está aqui, você que está em casa, vamos ler juntos a palavra. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, conhecido esse compêndio de livros como Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã e Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no 1º dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isto foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Amém. Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Amém. Por isso que o título da mensagem de hoje é Tempo demais na montanha. O Senhor disse isso ao povo. É interessante que do capítulo 1 até o capítulo 3 de Deuteronômio, Moisés faz uma reflexão, trazendo uma narrativa cronológica mesmo, tá, gente? De tudo que tinha acontecido desde a travessia do Mar Vermelho até aquele momento. Conte-se 40 anos. Conte-se 40 anos. É tanto que a palavra diz aqui que eles estavam no 40º ano, no 1º mês do no 1º dia do 11º mês. 40º ano. 40 anos tinham se passado. Só que fica bem claro que a distância de onde o povo estava 40 anos antes, para onde Deus queria levar o povo, era de 11 dias. Olha, 11 dias. A palavra diz que onde eles estavam, no Monte Horebe, onde Deus queria levá-los para entrar na terra prometida, 11 dias. Uma viagem de 11 dias durou 40 anos. Uma viagem de 11 dias durou 40 anos. E por quê? Por que demorou tanto tempo? Por que eles se atrasaram tanto? Não tem nem lógica, né, gente? 40 anos andando, dava para dar uma volta em vários países, no mundo todo. Uma viagem de 11 dias dura 40 anos. E o próprio Deus diz para eles: olha, nessa montanha vocês ficaram muito tempo. Vocês gastaram muito tempo aqui. Vocês perderam muito tempo aqui. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar nessa noite. Sobre estagnação. Quantas pessoas que não alcançaram vitórias que já deveriam ter alcançado e se colocaram num lugar de estagnação, sabe, uma montanha que parece que você ficou e não consegue sair. Isso, gente, é em todas as áreas da nossa vida, tá? Tem algumas pessoas que já deveriam estar na fase adulta, mas ainda estão na adolescência, ficaram na montanha da adolescência. E o Senhor está te dizendo: você está tempo demais nessa montanha. Tem gente que já deveria estar em outra fase do relacionamento, mas ainda está lembrando e sofrendo por questões que já deveriam ter sido deixadas para trás. Muito tempo na montanha. E por que o povo ficou muito tempo na montanha? Eu quero trazer alguns motivos. Lembrem que o próprio Moisés diz: olha, era uma viagem de 11 dias.
E o próprio Deus disse para vocês ficaram muito tempo na montanha. Lembrem disso, depois que eles saem da montanha, eles agora começam a dar volta na montanha, tá, gente? Durante 40 anos esse povo ficou dando volta nessa montanha. Ia de um lugar para o outro, aí acampava. Aí a nuvem se movia, vocês lembram que o que guiava o povo era a nuvem, né? Quando a nuvem se movia, o povo saía. Então o povo ia para outro lugar, mas sempre ao redor da montanha, tá? Aí a nuvem parava, aí o povo montava acampamento, montava o tabernáculo, adorava o Senhor ali. Como diz a palavra de Deus em Números, né? Cumpriam suas obrigações, mas sempre dando voltas naquela montanha. E por que, gente? Por que uma viagem de 11 dias durou 40 anos? Por causa da mentalidade. A mentalidade fez aquele povo atrasar o processo de conquista da vitória. O jeito mental de olhar as coisas, o jeito mental de olhar o mundo, o jeito mental de olhar Deus. Porque a nossa forma de enxergar a vida pode ou estagnar a nossa caminhada, ou pode nos impulsionar mais rapidamente para a nossa vitória. Isso em todas as áreas. Veja isso, gente, em todas as áreas da nossa vida. Repito, às vezes a gente está dentro de um relacionamento que esses dois poderiam estar vivendo muito melhor, mas ainda estão discutindo problemas do namoro, tempo demais na montanha. Às vezes alguém está na sua vida profissional e poderia já estar em outras funções, assumindo outras responsabilidades, mas quando olha e percebe quanto tempo está nessa empresa, está nesse carro, diz: meu Deus, parece que eu não cresci, tempo demais na montanha. Viagens de 11 dias estão demorando 40 anos. Os passos ficaram como se estivesse andando no mesmo lugar. Muito tempo na montanha. E tudo, irmãos, está relacionado à mentalidade. A pastora Joyce Meyer chama isso de mentalidade desértica. Só que a mentalidade daquele povo, olhe bem para mim, não era uma mentalidade só desértica. Era uma mentalidade de escravos. Como eu disse, do capítulo 1 até o capítulo 3, Moisés ele faz aquele povo relembrar desde a saída do Egito e aqueles 40 anos dando volta na montanha. Ele lembra tudo. Depois em casa, se você tiver essa oportunidade, leia, tá, o capítulo 1, o 2 e o 3. E você vai ver Moisés trazendo o povo para rememorar tudo. Lembra as guerras, lembra as aflições, lembra a provisão de Deus, lembra quando Deus fez milagres, quando o povo foi incrédulo, quando o povo foi rebelde, quando levantou um líder no lugar de Moisés. É interessante que nessa narrativa que Moisés traz, só para abrir no parêntese aí, o nome Deuteronômio, gente, significa, assim numa tradução bem livre, repetição. Uma tradução assim mais fechada significa segunda lei. No livro de Deuteronômio, Moisés relembra tudo aquilo que durante 40 anos Deus trouxe como estatuto, como lei. Só que numa tradução bem livre significa repetição. Foi ali na planície de Moabe que Moisés, num último ato seu, Moisés já estava ali pelos seus 120 anos, já sabia, olha que coisa, tá, gente? Moisés já sabia que não iria entrar na terra prometida. Deus já tinha dito a Moisés: olha, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. É tanto que aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, eu meio que vejo Moisés meio choroso, culpando o povo. Se você ler, quando você ler, você vai ver que ele vai dizer assim: é por causa de vocês eu pequei, não confiando no Senhor, e ele me proibiu de entrar na terra prometida, por causa de vocês. Vocês pressionaram tanto a minha alma, e eu como líder não fui seguro nas minhas decisões, e então o Senhor me proibiu de entrar na terra. Ele diz isso aqui, né? Então Moisés faz essa rememoração para o povo, lembrando ao povo: olha, foi assim, desse jeito. Aí é interessante que num determinado ponto dessa narrativa, preste bem atenção, Moisés diz assim: vocês lembram? Nesses 11 dias, quando a gente já estava pronto para entrar, que foram vocês que me convenceram
vocês, o povo, me convenceu que a gente deveria levantar 12 representantes de cada tribo. E eu levantei, ouvindo vocês. Ou seja, a ideia nem foi de Moisés, tá, gente? De mandar os 12 espias. Aqui fica bem claro que foi o povo quem deu essa ideia a Moisés. Olha, antes da gente ir lá tomar posse da terra, traz um representante de cada tribo, 12 espias, manda eles irem olhar a terra. Depois que eles fizerem essa inspeção, eles voltam, traz um relatório e a gente decide se é hora de entrar ou não. Moisés lembra isso aqui no capítulo 1. Aí ele diz: eu mandei os espias como vocês me pediram. Só que quando eles trouxeram o relatório, vocês não tiveram coragem. Vocês olharam os gigantes e vocês se viram como gafanhotos. Lembra o que eu falei? Porque, irmãos, que trajetórias nossas que deveriam ser curtas, elas se tornaram tão longas por causa da mentalidade. Como diz a Joyce Meyer, a mentalidade desse povo não era só desértica, era a mentalidade de escravos. Por isso que eles se viam como gafanhotos. Então Deus olhou para aquele povo e disse: não tem como eu entregar para vocês essa vitória se a mente de vocês ainda não é uma mente renovada. Então agora, já que vocês não ouviram o que eu disse, que vocês estavam tempo demais na montanha, agora vocês vão ficar dando voltas na montanha. E foi exatamente o que aconteceu. 40 anos dando volta na montanha que Deus disse que eles estavam já há muito tempo. 40 anos, até que aquela geração morresse. Até que aquela geração de mentalidade que ainda não tinha sido nem renovada, nem transformada. Falei sobre isso aqui domingo passado, né? Que a gente só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a nossa mente é renovada. É interessante, irmãos, que a questão da mente renovada pode gerar em nós impulsos e acelerar processos na nossa vida. Mas a mente que não é renovada pode gerar na nossa caminhada atrasos. Atrasos que faz com que a gente fique assim, patinando no mesmo lugar. Sabe quando você olha para a sua vida e você percebe: meu Deus, eu não evoluí. Eu não evoluí nas minhas emoções, eu não evoluí como pessoa, eu não evoluí na minha profissão, eu não evoluí no meu relacionamento com Deus, eu não evoluí como servo de Deus. Parece que o tempo passa e eu estou na mesma montanha, faz tempo que eu estou no mesmo lugar. Já teve essa sensação? Tem a ver com isso, com a falta de renovação da mente. Sabe por quê, irmãos? Às vezes quando a gente percebe, olhe bem para mim, quando a gente percebe que a nossa vida não está avançando para a vitória, às vezes a gente acha que é algum pecado. Meu Deus, será que eu estou cometendo algum pecado, por isso que não estou sendo abençoado? Porque a gente já faz essa correlação, né? Será que é Deus me castigando? Agora deixa eu te dizer, tem coisas que estão atrasando a nossa vida que não necessariamente é pecado, mas pode ser o quê? Embaraço. Nem tudo que o povo cometeu diante de Deus foi pecado, tá? Algumas coisas de fato foram pecados terríveis. Alguns dos pecados fez a terra se abrir e engolir parte do povo. Mas entenda, algumas coisas que fez o povo, ao invés de chegar em 11 dias, só chegar em 40 anos, não foi pecado, foi embaraço. E a palavra de Deus, eu convido você para abrir a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, a palavra ela diferencia, né? Ela traz a diferença entre pecado e embaraço. Olha o que diz a palavra, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. A gente sempre costuma ler na versão NVI. Então eu vou ler o primeiro versículo na versão NVI e depois a gente vai ler em outras versões, para você entender. Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quem achou diz amém. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, olha que coisa, né? Eu estou falando sempre sobre rodear a montanha, a palavra rodear aqui também surge, né? Também nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de todo o embaraço. Na versão NVI diz, de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na versão da Bíblia atualizada diz assim: portanto nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Ou seja, tem coisa na nossa vida que é só embaraço, e tem coisa na nossa vida que é pecado mesmo. A gente está colhendo o fruto do pecado. E deixa eu lhe dizer, você precisa, eu preciso, nós precisamos discernir o que é que está atrapalhando a nossa caminhada, o que está impedindo a gente de viver uma vitória concreta na nossa vida. Olhe para todas as áreas. Será que é um pecado ou é um embaraço? Porque quando eu olho, irmãos, para a trajetória do povo de Israel, eu percebo que algumas coisas que impediram o povo de chegar em 11 dias no lugar da vitória, nem tudo foi pecado. Algumas coisas foram embaraços. Por exemplo, a gente vê na trajetória do povo que atrasou a caminhada e fez a caminhada de 11 dias se transformar numa caminhada de 40 dias, um pecado. Pecado da desobediência. Aliás, um pecado que, se a gente fosse classificar, né, para Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas desobediência, Deus coloca na classificação de pecados que Ele abomina, pois o pecado da desobediência diante de Deus é como o pecado de feitiçaria. Foi isso que Ele disse através da boca do profeta Samuel. E a palavra diz que nesses 40 anos o povo se comportou como um povo desobediente. O que é a desobediência, gente? A desobediência é quando Deus deixa bem claro qual é a vontade dEle para a nossa vida, e a gente reiteradamente, decisivamente, a gente faz o que está na nossa telha, o que está na nossa cabeça. Isso é desobediência. E esse povo foi penalizado, e a caminhada de 11 dias se transformou numa caminhada de 40 anos por causa da desobediência. O povo foi desobediente ao Senhor. O povo levantou para si bezerro de ouro. Aliás, o povo, diante desse bezerro de ouro, adorou aquele ídolo, dizendo: foi você que nos tirou do Egito. Já imaginou? Deus olhando aquele povo, diante daquele bezerro, não o povo só, né? A palavra diz que o próprio irmão de Moisés, Arão, fez uma festa para aquele ídolo, dizendo para o povo: está aí os deuses que tiraram vocês do Egito. Esse é o pecado da desobediência. Mas outra coisa, gente, surgiu na caminhada que não foi pecado. Eu agora citei um pecado. O pecado da desobediência esteve presente na caminhada. E agora, quando eu for citando, eu quero que você, no nome de Jesus, vá olhando para a sua vida e perceba: meu Deus, será que em algum momento as coisas se atrasaram, ou as coisas se tornaram mais difíceis na minha caminhada, impedindo a minha vitória, o meu progresso, porque em algum momento eu não fui desobediente? Eu sabia qual era a vontade de Deus e eu fiz o contrário. Em relação àquele relacionamento, eu sabia o que Deus queria para a minha vida, e mesmo assim eu mergulhei de cabeça. Pare para pensar, porque entenda, o pecado da desobediência vai transformar uma jornada de 11 dias em uma jornada de 40 anos. Mas uma outra coisa que aconteceu, irmãos, nessa caminhada, que não foi pecado, mas foi embaraço: a dúvida. Está aí uma coisa que atrapalha a nossa vitória. É a gente duvidar. Duvidar que o Senhor vai fazer. Duvidar nas promessas dEle. Ouça, a dúvida não apenas desacelera a nossa caminhada rumo à vitória, a dúvida faz a gente afundar. Lembra de Pedro? Quando ele estava ali caminhando sobre as águas, porque Jesus atendeu um pedido dele. Vocês lembram da história? Não quero nem entrar nos detalhes, né? Pedro está ali caminhando sobre as águas, porque ele pediu a Jesus. Jesus vinha caminhando sobre as águas e ele disse: mestre, se é mesmo o Senhor. Ou seja, ele ainda estava em dúvida, né? Aliás, a maioria dos discípulos estava confundindo Jesus com fantasma. E Jesus disse para eles: não tenham medo, sou eu.
E o que é que Pedro disse? Se é mesmo, Senhor, me faz ir ter contigo. E Jesus disse para ele, venha. Então ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Imagina, gente, ele estava detonando todas as leis da física, pelo simples fato de ter confiado em Jesus, de ter confiado na voz do Mestre. Ele estava desafiando a física, ele estava desafiando o universo, e o homem estava andando sobre as águas. Gente, será que isso já não era prova suficiente de que Jesus estava com ele no meio daquela tempestade? Mas a palavra diz o quê? Reparando ele no vento, começou a afundar. Entendam, ele já tinha caminhado sobre as águas. Quando ele começa a afundar, gente, não foi no primeiro passo. Ele já tinha experimentado o sobrenatural. Irmãos, quantas pessoas que já experimentaram coisas grandiosas do Senhor na sua vida, mas mesmo assim, você ainda deixa o seu coração ter margem para duvidar das promessas de Deus. E isso, deixa eu te dizer, não é pecado. Duvidar, gente, não é pecado. A gente começa a estudar na palavra de Deus dentro da categorização de pecados, duvidar não é pecado, mas é um embaraço. Eu estou confiando, estou andando sobre as águas, estou experimentando o sobrenatural de Deus, mas de repente o vento começa a bater mais forte, as notícias começam a chegar de forma contrária, começa a se comprovar o que as pessoas diziam que ia acontecer. E é o vento batendo, né? E a gente, ao invés de reparar na voz de Jesus, a gente começa a reparar nas coisas. E então a gente começa a afundar. O povo de Israel experimentou isso. Eu acho lindo demais, porque nessa narrativa de Moisés aqui do capítulo 1 de Deuteronômio, ele diz assim: por que vocês foram tão duvidosos? O Senhor trouxe para vocês comida de manhã, o Senhor trouxe para vocês carne todos os dias. Vocês não se queimavam no sol porque tinha uma nuvem que trazia sombra durante todo o dia. À noite vocês não passavam frio nem ficavam na escuridão, porque essa nuvem se transformava numa coluna de fogo que iluminava vocês e aquecia vocês. Querem mais prova que isso? Mas mesmo assim vocês duvidaram do Senhor. É nesse momento que Moisés se queixa, né? Dizendo, por causa de vocês eu não vou entrar na terra prometida. Porque vocês lembram desse episódio? Que Moisés, ele é desclassificado por Deus para entrar na terra prometida. O povo estava pressionando, porque no lugar onde o povo estava não tinha água. E o povo estava ali pressionando Moisés: você trouxe a gente aqui para morrer de sede, era melhor a gente ter ficado no Egito. Depois de tantos milagres experimentados, né? Moisés fica tão pressionado, e Deus tinha dito para ele: olha, vai lá naquela rocha, que um dia você bateu nela e saiu água, agora você vai falar à rocha. É como se Deus estivesse dizendo: fale de forma educada à rocha e diga para ela: por favor, pode jorrar água. Mas Moisés estava tão pressionado, gente. Moisés estava com a mente pressionada de tal forma, que diante da rocha, ele bate na rocha e faz essa pergunta para o povo, né? Vocês acham que Deus vai fazer jorrar água daqui? E como Deus já queria fazer o milagre, a palavra diz que Deus faz a água jorrar da rocha. Mas por causa do comportamento de Moisés, ele chama Moisés no canto e diz: olha, porque você não confiou, agora você também não vai entrar na terra prometida. E aqui no capítulo 1 de Deuteronômio, Moisés está se queixando ao povo: vocês me pressionaram tanto que eu perdi a minha bênção. Vocês me pressionaram tanto que uma viagem de 11 dias se tornou uma viagem de 40 dias, e mesmo assim eu não vou conseguir entrar na terra prometida. Por causa de vocês eu deixei de confiar no meu Deus. Ô irmãos, quantas vezes pessoas têm mudado o nosso comportamento em relação ao nosso Deus? Pessoas têm influenciado, olhe para mim, pessoas têm influenciado na nossa fé, com o que elas estão dizendo, com as provas que elas estão apresentando, e a gente fica como a onda do mar, né? Uma hora confia,
outra hora duvida, e isso é um tremendo do embaraço. Pode transformar uma viagem de 11 dias numa viagem de 40 anos. A dúvida. Sabe outra coisa, irmãos, que aconteceu na história do povo, que não foi pecado, mas que é um embaraço? Falta de coragem. Você sabia que falta de coragem de tomar decisão que Deus não vai tomar por você, nem é alguém da tua família que tem que tomar por você, é você. Falta de coragem não é pecado, mas pode ser um embaraço. Quantas pessoas, irmãos, que estão adiando uma decisão na sua vida, sabem que já deveriam ter se posicionado, sabem que já deveriam ter chamado para uma conversa, sabem que já deveriam ter provocado uma reunião na família, mas estão protelando, tipo assim, né? Vai que muda. Que a gente não se posiciona, irmãos, não vai mudar com o tempo. E às vezes essa nossa falta de coragem atrasa o processo da bênção. Deixa eu te dizer, falta de coragem não é pecado, mas é embaraço. É o que diz a carta aos Hebreus. A palavra diz na carta aos Hebreus que os embaraços, eles nos impedem da gente correr a corrida na velocidade certa, no ritmo certo e na direção certa. Vocês perceberam isso? Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz que os embaraços, eles nos impedem de correr a corrida que nos está proposta. Por isso que durante 40 anos o povo todo embaraçado ficou tempo demais em volta da montanha, porque era um povo covarde. Quando Deus já tinha declarado que a terra eles podiam tomar posse, eles olharam para os gigantes e disseram: não dá porque a gente é gafanhoto. Às vezes a nossa falta de coragem está atrasando o processo, às vezes a nossa falta de coragem está nos impedindo de já colocar a mão na vitória que o Senhor nos dá. Falta de coragem, irmãos, não é pecado, mas é embaraço. O povo de Israel atrasou uma vitória que era para ser em 11 dias, numa vitória de 40 anos. Olha que coisa. E a maioria não chegou, tá? A maioria não chegou. A palavra diz que a maioria daqueles que estavam ali foi perecendo no deserto. Deixa bem claro no final do capítulo 3 que só os filhos deles, olhe para mim, daqueles que saíram do Egito, só Calebe, só Josué, nem Moisés, nem Arão, nem Miriam. Olha que coisa, né, gente? Todos pereceram no deserto, só 2. Só os filhos deles chegaram lá. Porque Deus estava preparando uma nova geração com a mentalidade diferente. Que tinham virado a chave. Às vezes, irmãos, nós estamos levando a mesma mentalidade da geração passada, mentalidade do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, e às vezes não entendemos por que o processo está se atrasando tanto. E o Senhor está nos dizendo nessa noite que é a mentalidade, porque só consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem renova a mente e transforma a vida. Falta de coragem é sim um grande embaraço. Mas eu quero falar de um pecado que aconteceu com um povo de Deus, que impediu que a vitória que poderia chegar em 11 dias chegasse somente em 40 anos. Idolatria. Idolatria. Alguém já pode estar pensando aí: pastor, graças a Deus isso não tem a ver com a minha vida. Eu não sou idólatra. Porque tem pessoas que acham, irmãos, que idolatria é só eu pegar uma imagem e me curvar perante ela. É só eu pegar um ídolo. Não, deixa eu te explicar o que é idolatria no conceito de Deus. Idolatria é tudo aquilo que eu estabeleço na minha vida no lugar que deveria ser do Senhor. Tudo. O pecado da idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar do meu coração, que esse lugar deveria ser ocupado pelo Senhor. Isso é idolatria.
pela palavra de Deus, é caracterizado como idolatria. E às vezes, irmãos, nós estamos agindo com idolatria em relação a uma pessoa, a um relacionamento, a algo da nossa vida. Tudo aquilo na nossa vida que em algum momento a gente não possa dizer assim: olha, se Deus tirar isso aqui, está tudo bem, eu prefiro estar com Ele do que estar com isso. Isso aí ocupou no nosso coração o lugar de um ídolo. Vocês entendem por que Jesus, quando fala sobre servir a dois senhores, ele não está falando de uma imagem de escultura, mas ele está falando, por exemplo, de bens, dinheiro. É o que a palavra de Deus chama de mamon. Mamon, gente, tem sido um ídolo para muitas pessoas. Mamon tem ocupado lugar no coração de muitas pessoas. Eu preciso de tempo em tempo, olhe bem para mim, de tempo em tempo eu preciso fazer uma varredura na minha mente e no meu coração da seguinte forma: meu Deus, se o Senhor tirar isso aqui, seja emprego, seja posição social, seja relacionamento, seja filhos, seja um bem, se o Senhor tirar isso aqui e me restar somente o Senhor, para mim está tudo bem, porque mais importante é o Senhor. Meu coração está pleno para Deus. Agora, se algo na minha vida eu penso: rapaz, se eu perder isso aqui, a minha vida está acabada, pode ter certeza que tem um ídolo, sem eu perceber, que eu levantei na minha vida. O povo fez com que uma viagem de 11 dias se transformasse numa viagem de 40 anos. Sabe por quê? Porque levantou um ídolo para si. No caso deles foi um bezerro mesmo, tá? E aí eu já quero ir para o último item, que pode transformar a nossa caminhada de 11 dias numa caminhada de 40 anos. Que foi o que aconteceu com aquele ídolo, né? Porque, irmãos, às vezes pessoas nos distraem. Às vezes posição social é o ídolo que Deus levantou na nossa vida para nos distrair. Às vezes um relacionamento, irmãos, na minha caminhada pastoral eu conheço tantas pessoas que estavam fiéis, íntegras. Sabe aquela pessoa que terminava o culto e dizia assim: pastor, quando eu não venho para o culto, parece que fica um vazio, algo está me faltando, eu não consigo. De repente eu vejo a pessoa sumir. E quando você vai saber, quase sempre apareceu ali alguém. Porque é isso que o maligno faz, né? E a última coisa que eu quero falar, irmãos, que atrapalha a nossa caminhada é distrações. Quando nós permitimos nos distrair. Entenda, tá? 40 anos antes, esse povo já estava certo. Daqui a 11 dias, está ali a terra, a nossa vitória, a nossa conquista. É para lá que a gente vai. Aí Moisés subiu no monte para receber as leis do Senhor. Lembram? E aí Moisés demorou lá. E o povo se distraiu. E quando Moisés volta com as leis do Senhor, o povo estava completamente distraído. E essa, irmãos, é uma prática do nosso inimigo. Guarde isso no seu coração. Sempre que Deus tem uma vitória para a nossa vida, o maligno tem uma distração para a gente não alcançar essa vitória. Sempre. Isso envolve pessoas, isso envolve posições. Quantas pessoas que eu conheço que não foi um relacionamento, mas foi uma promoção. A pessoa começou a crescer na empresa, se distraiu, perdeu o Senhor, perdeu o casamento, perdeu a família. Uma distração. Eu dizia esses dias que tem algumas pessoas que a maior maldição que o maligno pode dar para essa pessoa é lhe dar uma condição financeira melhor. Pronto, vai distrair a pessoa. Ela estava olhando aqui para o Senhor, começou a olhar para cá. Foi uma promoção que recebeu. A empresa começou a olhar para essa pessoa de uma forma mais destacada. E entendam, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que Deus não quer que você cresça, que você seja promovido, que você tenha mais dinheiro. Tudo isso, creia,
Deus tem para você. Só que a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Eu costumo dizer que todas as vezes que Deus abençoa alguém, isso não tem efeito colateral. Ouça, quando Deus abençoa, não tem efeito colateral. Tem pessoas, meu irmão, que Deus vai despejar sobre a sua vida. Você vai ser reconhecido onde você trabalha, o Senhor vai te promover, você vai ser uma pessoa destacada na organização, o Senhor vai te dar muito dinheiro e você vai continuar só olhando para o Senhor. Nada disso te distrai. É a pessoa, como eu disse, né, que não faz nada para si de um ídolo, né? Não faz. Pode vir o que vier, essa pessoa continua dizendo: ó, Senhor, obrigado, viu? Se o Senhor quiser e tiver mais, pode mandar, porque eu quero abençoar mais pessoas. Mas também, se o Senhor tirar, para mim não faz a menor diferença. Eu continuarei olhando para o Senhor. Nada me distrai, nada vai me distrair. Aí sim, essa pessoa alcançará outras grandes vitórias. Irmãos, Deus sempre quer e tem o melhor para nós. Você pode dizer amém? Eu quero dizer isso para encerrar. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem mais para a tua vida. Diga assim: muito mais do que você imagina. Mas não se distraia. Sabe qual foi o problema? O povo viveu 430 anos como escravo, e agora é um povo riquíssimo. A palavra do Senhor diz, irmãos, quando o povo saiu do Egito riquíssimo, pois os egípcios indenizaram aquele povo. Foi muita coisa que os egípcios deram: prata, ouro. Vocês acham, irmãos, quando a gente olha para o tabernáculo, tudo era de ouro, gente. As paredes eram de ouro, a arca da aliança era de ouro. Como é que um povo escravo tinha tudo isso? A palavra diz que os egípcios deram muito ouro e muita prata. Aí o povo se distraiu, né? O povo se distraiu. E a distração pode transformar uma jornada de 11 dias numa caminhada de 40 anos. O Senhor quer você olhando apenas para Ele, o autor e consumador da sua fé. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. No nome de Jesus. Algumas pessoas precisam acordar. Eu quero orar por você, dizendo isso que o Espírito Santo trouxe no meu coração quando eu preparava essa mensagem. Algumas pessoas precisam acordar. Sabe por quê, irmãos? Tem algumas pessoas que já tem tanto tempo que você está andando em círculos e você já se acostumou com isso. Tem tanto tempo que você está em volta da mesma montanha e você acha que é isso mesmo. Pelo menos eu saí do Egito, né? Pelo menos eu não sou mais escravo. Tem pessoas que olham para a sua vida e a sua vida faz tempo que é andar pelos mesmos lugares. As lutas são as mesmas, as quedas são as mesmas. Sabia disso? Aliás, tem gente, meu irmão, que a fase de queda do mês tem dia já marcado. Algumas vitórias você consegue, alguns avanços, e quando você dá 3 passos para trás, você diz: meu Deus, nem saí do lugar, estou no mesmo lugar, andando em volta da montanha, atrasando o processo de Deus. Não se distraia. Não coloque nada no lugar de Deus. Não levante ídolos para a sua vida. Tenha coragem. Tenha coragem de tomar decisões. Tenha coragem de ter conversas difíceis. O Senhor lhe diz isso nessa noite. Tenha coragem de ter conversas difíceis. Tenha coragem de chamar alguém para conversar e estabelecer limites. Em nome de Jesus. A palavra diz que o substituto de Moisés, né, Josué, Deus diz para ele, gente, no próximo livro, que é o livro de Josué, reiteradas vezes, muitas vezes: tenha coragem, Josué, não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem. Por quê, gente? Porque a falta de coragem atrasa o processo na nossa vida. Isso pode estar fazendo você andar em círculos, né? Quem sabe nessa empresa que você está, você já poderia estar valorizado, mais valorizada em outro lugar, mas você tem medo de perder a estabilidade. É mesmo? A estabilidade da segurança em volta da montanha? Eu sei que eu estou provocando aqui algumas pessoas, mas entenda, o Espírito Santo que te faz discernir vai fazer você entender. Ficar em volta da montanha atrasa o processo.
fica até seguro, tá? Porque em volta da montanha ninguém nos ataca. Depois lê a história, você vai ver que em volta da montanha Israel estava seguro, nenhum povo atacava, mas o povo não tinha progresso. Tem muitas pessoas que a vida não está tendo progresso, e você está se sentindo nesse lugar porque você meio que já se adormeceu e está em volta dessa montanha. Isso às vezes é um relacionamento que não vai para frente. Sabia disso? Tem gente que está dentro do relacionamento e já percebeu que esse relacionamento não tem futuro para a tua vida. Essa pessoa está te enrolando já tem anos. Olha, a gente vai casar, a gente vai casar. Agora eu estou tratando de um assunto bem nevrálgico, né? Mas eu preciso tratar. Aliás, a última vez que Deus levou meu coração a tratar disso, gente, aqui na comunidade tem 2 meses, 3 meses. Muitas pessoas tomaram decisões importantes. Algumas para avançar, outras para recuar, tá? Porque também quando Deus nos motiva, às vezes Deus está mostrando, não é isso que eu queria para você. Ou Deus está dizendo, é isso mesmo. Vocês não sabem o número de pessoas que têm vindo aqui com certidão de casamento. Pastor, tomamos a decisão, a gente estava há 20 anos e enrolando, agora a gente vai. E eu, glória a Deus. Saia de perto dessa montanha, tome decisões para o bem de vocês, para a prosperidade de vocês. Irmãos, Deus, Ele não quer a vida de ninguém sendo estabelecida em círculos em volta de uma montanha. Deus quer que a gente avance. Você crê que Deus quer que você avance? Então avance, no nome de Jesus. Tenham conversas sérias, tome decisões difíceis, se estabeleçam na vontade de Deus. Não se distraia, não coloque nada na sua vida no lugar de Deus. Deus, Ele precisa ser o centro da sua vida. Destrua e tire do seu coração todos os ídolos e caminhe para a terra prometida, porque o Senhor tem muita vitória para a tua vida. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus. É com essa palavra que nós vamos voltar para os nossos lares nesta noite. Não vamos nos distrair, meu Deus. Não vamos nos distrair. Há algo firme no nosso coração, há algo estabelecido, meu Deus, fortemente no nosso coração. Não vamos mais nos demorar em volta dessa montanha, porque o Senhor tem uma terra que emana leite e mel. O Senhor tem, meu Deus, algo novo, melhor, maior. Ah, meu Deus, não vamos nos contentar com o deserto e com um lugar que aparentemente nos dá segurança. Nós queremos aquilo que os céus prepararam para nós. E eu creio, meu Deus, e eu creio que isso já está estabelecido para as nossas vidas. Sim, meu Deus, nós queremos aquilo que o Senhor nos prometeu. Nada vai nos distrair. Nós avançaremos, não teremos medo. O Senhor está nos enchendo de coragem. O Senhor enche o nosso coração de coragem. Diante do Senhor o sim precisa ser um sim e o não precisa ser um não. Não vamos ficar, meu Deus, patinando no mesmo lugar. Enche-nos com o teu Espírito. Derrama sobre nós a tua unção. Queremos viver a tua vontade, só a tua vontade. Sim, andar na tua direção. Peça isso, enche-me. Enche-me com teu Espírito. Derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer a tua vontade. Diga isso para o Senhor. Levante a sua voz, levante as suas mãos e declare isso, dizendo: meu Deus, na minha vida só a tua vontade. Na minha vida só a tua vontade. Aleluia. Tem alguém da sua família aí? Abraça essa pessoa da tua família e diz: nós vamos caminhar juntos para a vitória que o Senhor tem para nós. Diga para essa pessoa: não vamos andar em círculos, nós avançaremos para a nossa vitória. Chega dessa montanha, já ficamos muito tempo nessa montanha. Enche-me, meu Deus. Enche-nos com teu Espírito. A tua unção eu vou fazer a tua vontade, meu Deus. Diga
Diga isso mais uma vez: enche-me. Enche-me com teu Espírito. Exatamente assim, meu Deus. A tua unção, eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Não tenha medo, o Senhor está com você. Chega dessa montanha. O Senhor vai mudar teu endereço. Teu endereço não vai ser mais a montanha. Teu novo endereço será a terra prometida, a terra que mana leite e mel. O Senhor está mudando o endereço de muitas pessoas aqui. Creia nisso. O endereço, olha, onde é que fulano está? Está na montanha. Lembra, fulano está naquela montanha. O Senhor está mudando isso. O Senhor quer nos colocar em outro lugar. Ah, pastor, mas já tem tanto tempo que eu estou nessa montanha. O Senhor vai mudar o teu endereço. Quando os correios te procurarem, o CEP era aquele. Não, o CEP não é mais da montanha. O Senhor tem algo novo para a tua vida no nome de Jesus. Amém? Isso é mudança de mentalidade. O Senhor quer nos mudar. E Moisés está dizendo: o Senhor tem um novo endereço para vocês. Vocês já ficaram muito tempo nessa montanha. O Senhor tem algo novo para vocês, no nome de Jesus. Vamos para casa com essa palavra e com essa bênção no nosso coração. Obrigado, meu Deus. O Senhor está mudando o endereço. O endereço de muitas pessoas aqui, meu Deus, que as pessoas lhes conheciam naquele lugar, naquele ambiente, naquela situação. Esse endereço está sendo mudado, porque já tem muito tempo na montanha e o Senhor não nos quer. Muito tempo no lugar que tem atrasado o processo dos céus na nossa vida. Leva-nos em paz para as nossas casas. Tenho certeza que há uma mudança estabelecida pelo Espírito Santo nas nossas vidas, na vida dessa tua filha e desse teu filho, no nome de Jesus. O Senhor está estabelecendo, meu Deus, um novo marco, um tempo de progresso e de vitória para a glória do teu nome. Isso em todas as áreas. Como as pessoas conheciam essa tua filha e esse teu filho espiritualmente, financeiramente, no relacionamento, e isso está sendo mudado pelos céus, no nome de Jesus. Nunca mais essas pessoas serão conhecidas pelas dívidas, nunca mais serão conhecidas, meu Deus, pelos atrasos. O Senhor está mudando o nosso endereço, porque os céus querem nos estabelecer na terra que mana leite e mel, e nós aceitamos essa proposta. Nós nos desafiamos, meu Deus, e tomamos posse dessa palavra, no nome de Jesus. Cremos que o Espírito Santo enche os nossos corações de coragem nessa noite, no nome de Jesus. É assim que saímos deste lugar. Leva-nos na tua paz, debaixo da tua proteção, e cremos, meu Deus, que um novo marco está sendo estabelecido nas nossas vidas. Nos dá um restante de noite abençoado, nos dá uma quinta-feira de vitória. Final de semana está se aproximando, que possamos desfrutar da bênção e da paz que só os céus podem conceder ao coração humano. Nós desfrutamos dessa paz, Espírito Santo, no nome de Jesus. Saímos daqui em paz e debaixo da tua bênção. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Domingo nos encontraremos em algum horário, ou 7, ou 10, ou 17. Em nome de Jesus. Saia dessa montanha, em nome de Jesus.